Muito escura a imagem, filha? Não. Boa noite a todos que estão chegando para curtirem mais um programa Conversas que Transformam, aqui comigo e com o Dr. Osmar Ventris, o nosso primeiro programa de 2021. Já chegamos com um tema bem polêmico, que é uma continuação, né, daquele outro tema polêmico que já falamos no nosso último encontro. A discriminação está relacionada também ao preconceito racial, mas não apenas. Então, hoje nós vamos falar sobre discriminação de uma maneira ampla, vamos mostrar quantos tipos de discriminação existem. Não é, doutor Osmar Ventris? Seja bem-vindo a 2021 no nosso programa Conversas que Transformam. Espero que seja um ano de muita transformação para todos nós. Oi, Patrícia, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Como você diz, para quem, dependendo do horário que as pessoas vão ver, né? Isso. É um prazer estar aqui. Feliz ano novo para todo mundo, que é a primeira vez que nós estamos entrando em contato, não é? E estamos entrando 2021, né? E com o pé direito, espero que assim seja, espero que as tormentas passem rapidamente, né? E vamos tocar o barco, porque a vida segue, né? E vamos trazer aqui 2021 novos temas, novas propostas, novos desafios, sempre tentando trazer alguma coisa para a reflexão das pessoas. Não somos donos da verdade, não somos expertos nos assuntos, apenas temos algum conhecimento em função das atividades que a gente exerce, né, Patrícia? Então, nós tomamos a iniciativa e a ousadia de apresentar alguns temas para reflexões, tá bom? Então, nada do que nós falamos aqui tem o objetivo de ser taxativo, não é? O objetivo nosso é simplesmente trazer proposta para que, encerrando o programa, vá pesquisar, vá analisar, vá refletir e veja o que isso pode ser acrescentado na sua vida para nós construirmos um mundo melhor. Tem uma frase de um filme que eu assisti, eu acho que é A Cruzada, não é? Que um personagem diz num determinado momento que homem é o homem que não melhora o mundo em que ele vive, né? Então a proposta nossa é essa, né? Trazer reflexões para que você seja aquele por quem você espera, seja aquele que pode plantar uma semente para melhorar o mundo. Se todo mundo plantar uma sementinha, eu acho que o mundo vai florescer de uma maneira muito melhor. É como nós acreditamos, e por isso nós unimos alguns projetos aí, e daí surgiu a ideia deste jeito protagonista, onde a gente estimula a cidadania, mas uma cidadania verdadeira, com um olhar sobre direitos, sim, mas também sobre os nossos deveres, não é, doutor Osmar? E a cultura de paz, que nós acreditamos ser fundamental para que a gente tenha realmente um mundo um pouco melhor. A gente gosta de falar que o mundo está mal frequentado, que temos muita violência, que a coisa está difícil, mas na hora de olhar para a gente mesmo e ver o que é que nós fazemos que faz a diferença, a coisa é um pouco mais difícil, e é isso que a gente quer aqui. Não temos nenhuma intenção de produzirmos conteúdos acadêmicos, não temos nenhuma intenção de tratarmos teorias, de abordarmos detalhadamente os temas. A nossa intenção é essa mesmo, conversar e transformar o nosso entorno. Nós acreditamos nisso. E este programa é para as pessoas que, assim como nós, também acreditam nisso. Né? Então, nós pedimos sempre que vocês participem, mandem sugestões, mandem ideias e coloquem as suas opiniões. Então, vamos começar com as nossas opiniões, a partir do embasamento que temos, dos estudos que temos, das atividades que realizamos, mas são, ainda assim, as nossas opiniões, porque é um programa de conversas. Vamos começar falando, então, o que é discriminação, não é, doutor Osmar? O pessoal confunde, não confunde? Confunde racismo com discriminação, com preconceito.
Então, a intenção é deixar um pouco mais claro isso. É verdade, existe essa confusão e, na verdade, eu mesmo, né, tinha essa confusão, né? A gente acha que preconceito e discriminação é tudo a mesma coisa, mas não é. Mas para a gente chegar no preconceito, na discriminação, vamos partir do seguinte: o ser humano, desde tenra idade, ele tem uma característica inata, uma característica dele, uma característica, diria até que essencial, não tem jeito, tá? O ser humano, ele é predisposto a julgar sempre. O ser humano, ele julga 24 horas por dia. É uma característica do ser humano. Não é? E em um ambiente de diversidade, pessoas diferentes, gostos diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, o julgamento ele está sempre ativo, não é? E como que funciona o nosso cérebro, a bem da verdade, não é? Porque o cérebro, ele, para agilizar o nosso acesso à informação, o nosso cérebro costuma categorizar as informações, categorizar objetos, né? Esses são objetos de cozinha, esses daqui são objetos de oficina, esses daqui são objetos de desenho, não é? Então, vai categorizando. E categoriza fatos e categoriza também pessoas, não é? O problema em categorizar coisas, não é? Ótimo. O problema é quando começa a categorizar pessoas, colocando etiqueta nas pessoas, aí é que vem o perigo. Porque ao categorizar, o nosso cérebro começa a construir estereótipos. O que vem a ser estereótipos? São etiquetas que a gente coloca sobre algumas características, né, de pessoas, de grupos, né? E essas etiquetas são relacionadas, por exemplo, a profissão, religião. Uma pessoa diz que é de uma determinada religião, né? Lá vem o estereótipo. Opa, essa pessoa deve ser assim, deve ser assado, deve ser fanática, não deve, não é? E temos estereótipos que eles trazem o embasamento de preconceitos, não é? Quando a gente vai categorizar, nós vamos construindo estereótipos, mas o estereótipo aí é que é o problema, viu, Patrícia? O estereótipo são crenças pré-concebidas sobre cultura, característica, atributo, costumes, não é? E em cima desses estereótipos que você vai construindo preconceito. Né? Quer ver uma coisa? Um estereótipo. Mulher no trânsito. Tá? Mulher no trânsito, perigo constante. Certo? Esse é um estereótipo que vai conduzir a um preconceito contra a mulher no trânsito. E os estereótipos são ideias, entendeu? Que não tem relação com a realidade. Mas são interpretadas como se tivessem, né, doutor? Exatamente, porque senão ela não produziria os efeitos que as pessoas gostariam que tivessem. É uma coisa inconsciente dentro de uma cultura, nunca nós podemos esquecer que nós vivemos dentro de uma cultura, então os estereótipos caracterizam mulheres, caracterizam criança, caracterizam idoso, caracteriza a raça, nacionalidade, profissão, religião, categoriza tudo, entendeu? Por exemplo, se você me vê eu vestido, por exemplo, com uma camiseta de rock, tá? Uhum. Aí já vem, não, e esse cara aí ele deve usar droga, deve ter, sei lá, entendeu? Então, e de repente eu não sou nada daquilo. Sim, mas está estereotipado, né? Pessoas que usam tatuagens, piercing, entendeu? Você começa a estereotipar. Não é? E essa pessoa que está desse jeito, que veste-se dessa forma, ou que mora na favela, entendeu? Você coloca uma etiqueta, né? Nossa,
Estereótipo é uma etiqueta que você coloca, entendeu? Nas pessoas. O senhor colocou algumas coisas aí que me lembraram várias situações de vida, assim. Esse tema é daqueles temas bem apimentados, que como a gente gosta, né? Então, eu diria mais um. Além de ser mulher no trânsito, eu sou a loira também. Então, eu tenho o estereótipo da loira burra. E a loira burra virou professora. Então, em algumas situações, era comum, ao entrar em sala de aula, já ser julgada como, nossa, mas ela é professora? Como que dá para esta pessoa ser professora, né? Então tem a questão da mulher, a questão do loira burra, que é um estereótipo, e essa questão do favelado que o senhor falou, ela me tocou também de uma maneira interessante, porque me lembrou uma época em que eu trabalhava fazendo análise de crédito, e dentro de comunidades, e não era em Santos, era em São Paulo. Então, eu entrei em lugares assim que são considerados bem barra pesada. E um dos lugares que mais me marcou dentro dessa vivência foi Heliópolis. Eu encontrei histórias dentro de Heliópolis que são histórias muito emocionantes, histórias de famílias que se construíram, que formaram filhos. Tinha um senhor lá que ele formou os 3 filhos na faculdade, deu carro para os 3 filhos, deu uma boa educação para os 3 filhos. As histórias que a gente tinha de lá, dá para escrever um livro, doutor Osmar. Entrei em muitos lugares assim. Então, a gente não precisa ir na favela para ver pessoas que não têm muito juízo na cabeça, né? A coisa é que lá a gente vê com mais facilidade. Em outros lugares, acho que o pessoal disfarça um pouquinho mais. Eu vejo só dessa forma, só essa a diferença. Mas eu gostei do que o senhor falou. Então, e veja bem, que o estereótipos são as características que nós acreditamos fazer parte de determinado grupo. Então, veja bem, no último programa nós falamos de racismo e teve um momento que eu falei que, de repente, o branco não tem raça, porque sempre raça é os outros, entendeu? É o indígena, é o negro, é o indiano, você está entendendo? É os outros, entendeu? Ele não tem raça, não é? E o estereótipo também, ele coloca em grupos, etiquetas em grupos, em indivíduos, mas principalmente em grupos. Quando eu falei que o branco ele não tem raça, quer dizer o seguinte: quando um branco faz alguma coisa errada, foi aquele branco que fez, aquele indivíduo. Tá? Quando um negro faz coisas erradas, aí você não fala que foi aquele indivíduo. Você está entendendo? Você fala, olha o que essa raça faz. Você joga todo o grupo. Você está entendendo? Se uma mulher fizer alguma coisa no trânsito, não é aquela mulher que fez. Entendeu? Olha, estou falando por que não serve mulher não pode ficar no trânsito. Você está entendendo? São todas as mulheres. Então, quando você coloca uma etiqueta, a etiqueta ela despersonaliza a pessoa e todo o grupo sofre as consequências, entendeu? Pejorativas. Assim, quando nós nos referimos a uma mulher no trânsito, por exemplo, que vem à mente da gente estereótipos preconceituosos, presta atenção que o estereótipo é uma crença em uma determinada situação e, por ser crença, ela não corresponde à realidade. E o estereótipo é que fundamenta o preconceito, certo? O preconceito é o discurso do estereótipo. O preconceito pega a etiqueta, generaliza e preconceito faz com que se perpetue aquele estereótipo, entendeu? E o preconceito, que é uma ideia pré-concebida em cima de uma etiqueta falsa, você constata que todo estereótipo
entendeu? E maioria dos preconceitos, 99,9% dos preconceitos, eles têm premissas falsas. Então, vamos lá, mulher no trânsito é perigo constante. Ótimo. Só que as seguradoras, tá? Seguro para a mulher é mais barato. Por quê? Porque a mulher provoca menos acidente. Os acidentes mais graves que nós temos notícia, que morre família inteira e tudo mais, são homens, entendeu? Você não vê mulher participando de racha, entendeu? Acidentes com mulheres embriagadas, não que não exista mulher embriagada, mas é um número muito inferior ao de homem. Entendeu? Então, e o número de mulheres no trânsito hoje é muito alto, tá? E aí, assim mesmo, o número de acidentes com mulheres é muito baixo, porque as seguradoras querem ganhar dinheiro. As seguradoras não querem ser simpáticas, entendeu? E as seguradoras cobram mais barato. Então, veja bem que a realidade é uma. O preconceito baseado em estereótipo é outro, entendeu? E o preconceito é uma premissa falsa em cima de uma ideia pré-concebida, mesmo sem fundamento pautado na realidade, porém que ganha áreas de verdade através de ações, tipo piadas, música, brincadeiras. Essas piadas, músicas, brincadeiras, elas têm o condão de normalizar aquela situação. É normal aquilo. Você está entendendo? Então, veja bem, uma piada que recentemente, eu não sei quanto tempo, eu falo recentemente porque recentemente que eu tomei conhecimento, não é? Que diz, por exemplo, é época de final de ano, época de festas, carnaval, você tem que tomar muito cuidado no trânsito, porque os homens bebem muito, entendeu? Ficam grog, aí não tem condições de dirigir, e isso aumenta o perigo no trânsito, porque daí eles dão o carro para as mulheres dirigir. Você tá não conhecia. Então, aí você vê, isso daí foi na Praça Nossa que eu vi, entendeu? Aí todo mundo deu risada, coisa e tal, lógico, no primeiro impacto você ri. Mas observe que dentro dessa piada, entendeu? Ela alimenta um estereótipo, entendeu? Sim. Porque tudo que você fala, né, e que você acolhe, seja de uma forma traumatizante ou de uma forma bastante alegre, entendeu? Isso daí ele causa um reflexo no seu subconsciente, no seu inconsciente, entendeu? E começa a ser normal ver a mulher dessa forma, entendeu? Então, eu estou falando de mulher, mas isso acontece com todas as raças, não é? Como é que você explica para mim, num determinado momento, que nós precisamos, né? Que nós precisamos de vacina, não é? E aí algumas pessoas ficam falando vacina da China, vacina da China eu não tomo, Entendeu? Não, que vacina eu não quero. Tá. O Instituto Butantan produz vacina para mais de 65% das vacinas do Brasil. É muito difícil um medicamento ou uma vacina que não tenha insumo vindo da China. No início do ano, foi aquela briga para os idosos tomarem vacina no ano passado, com insumos da China. Tudo que você tem na sua casa tem coisas da China. O computador é da China, a impressora é da China, a câmera é da China, o seu celular é produzido na China. Fui num restaurante, um vidrinho pequeno de pimenta ardida da China. O Brasil produz pimenta que é doidado no mato da pimenta da China. Né? No Brasil não tem mais fábrica de guarda-chuva, porque tudo vem da China. Você vai no McDonald's, os hambúrgueres, a batata, aquilo vem da China. Entendeu? Mas você cria um estereótipo, bota um carimbo,
E você cria um preconceito e você começa a fazer piadas, não é, a tal ponto, não é, de um governante falar que nasce barba quem tomar vacina, coisa e tal, já aparecer vídeos, né, no WhatsApp de pessoas que tomaram vacina e ficou barbudo, começou a estremecer, virou jacaré. E veja bem, para normalizar, entendeu? Que aquilo realmente faz mal. Então, todas as vezes que você cria um estereótipo, olha, se é da China é assim, se é feito por mulher é assado, mulher com filhos não tem condições de trabalhar, entendeu? Mulher é o sexo frágil, o homem trabalha com a razão, mulher só dá piti. Você vai discriminando mesmo, né? Já entrando na discriminação, não é? De uma forma de você manter um certo poder, né? Se eu não me engano, Aristóteles, há 2000 anos atrás, ele já mencionava que a sociedade tem uma capacidade muito grande de estratificar a sociedade, entendeu? Então, o que acontece? Em sociologia, tem o termo estratificação social, onde, através dessa estratificação, em qualquer comunidade do mundo, surge essa divisão hierárquica da sociedade, de classificação hierárquica, para construir desigualdade. Essa construção de desigualdade para criar uma hierarquia em qualquer sociedade, entendeu? Seja por critério religioso, então, lá nos primórdios, nós tínhamos lá, a igreja tinha um poder muito grande, aí vinham os governantes, aí veio a época do feudalismo, os senhores de terra, os senhores feudais, entendeu? O Papa, não é? Sempre hierarquizando, entendeu? E dentro dessa hierarquização sempre tem um fundamento, né? Que em cima de estereótipo que coloca, entendeu? E o estereótipo é complicado. O estereótipo e o preconceito são complicados. Você recebe uma recomendação para você ir a uma dentista muito boa, ela é uma excelente dentista. E você vai. E você está lá. De repente, é uma negra que te chama. Eu sou a dentista, por favor, entre. Eu tive colegas que falaram para mim, falaram assim, doutor, eu fiquei impactada na hora. Eu não deveria, mas eu fiquei impactada na hora. Como? Porque você espera uma mulher branca. Você está entendendo? É aí que vai perceber, né? O tanto de verdades que não são tão verdadeiras que se carrega, não é, doutora? E não é por maldade, viu, Patrícia? Não, não é por trás. não. E é esse a manifestação de preconceito. Onde eu quero chegar com essa narrativa? Todos nós somos preconceituosos. A partir do momento que todos os seres humanos fazem julgamentos, todos os cérebros dos seres humanos etiquetam grupos, pessoas, ao etiquetar, certo? Estereotipar, cria-se preconceitos. Então, todos nós somos preconceituosos. Nós achamos que não somos, mas quando você chega num local e entra uma loira para dar aula e você se sente impactado, é o seu preconceito que está se manifestando. Entendeu? Agora, vê bem, não é para a pessoa ficar desesperada porque ela é preconceituosa. Todos nós somos preconceituosos. A questão é o seguinte, como eu falei, o nosso programa é conversar sobre o assunto para trazer reflexão, para mudar conversas, atitudes, conversas que transformam. Por quê? Você tendo conhecimento, você estudando, você pesquisando, você se informando, lendo, você vai identificando situações para que você corrija alguma coisa em seu preconceito. O preconceito dá para corrigir
entendeu? Dá para desconstruir conforme você adquire informação e tenha vontade de desconstruir. Então, o preconceito dá para desconstruir. Só que não existe ser humano sem preconceito. Então, vamos lá. Você não vive, sei lá, sem água. Um artigo que eu li, né? Você não... No nosso corpo não pode ter ausência de gordura. Sim. Mas o excesso de gordura é que é o problema. Sim. O preconceito é assim. Nós temos, o que não pode ter é excesso de preconceito. Entendeu? Então, todos nós somos preconceituosos. E nem a gente não pode levar as coisas aos extremos, né, doutor Osmar? Então, assim, hoje eu descobri que sou preconceituoso, então entrarei em depressão porque eu quero ser uma pessoa boa e eu não quero ser preconceituoso. Não é bem isso. Mas, por outro lado, também você não pode colocar assim, eu sou preconceituoso, todos nós somos, então dane-se, eu vou continuar sendo e está tudo bem. A ideia aqui é justamente essa, a gente provoca, porque quando a gente começa a refletir, a gente vai desconstruindo aquilo aquilo para o qual fomos condicionados. E quando a gente começa a argumentar, a criticar, a rebater, a exercitar, a desconstruir tudo isso, a gente vai tirando o poder de manipulação de muitas forças que constroem essa ideia do estereótipo, do mais importante, da hierarquia da raça, a loira é burra, a mulher não presta, o homem é melhor. Aí você começa a questionar, você se torna um cidadão mais crítico. Creio que é essa a nossa intenção aqui, né? Fazer com que as pessoas se tornem mais críticas. Então, observe que é o seguinte, olha só. A partir do momento que nós nascemos e nós vivemos julgando, nós criamos preconceitos. Olha, isso daqui não deve ser bom, e aquilo lá não deve ser bom. Através do preconceito, nós criamos estereótipo. O estereótipo, ele fortalece o preconceito, entendeu? Que fortalece o estereótipo. Entende? Ele vai fazendo esse círculo. E você não consegue. O estereótipos são ideias construídas tendo por fundamento o preconceito. E o preconceito, por sua vez, ele é pautado no estereótipo. Você está entendendo? Então, é um círculo, entendeu? E qual é a diferença, não é, do preconceito, não é, para a discriminação? Onde que o preconceito e o estereótipo entram na discriminação? Olha só que situação, né? A discriminação, ela nada mais é do que você colocar em prática o preconceito. Porque o preconceito é discurso. Você está entendendo? Essa piada que eu falei para você da mulher, entendeu? Pegar o volante, várias outras piadas de português, entendeu? Você está no discurso e em ações que vão possibilitar a reprodução do estereótipo e, por consequência, a reprodução do preconceito. Está entendendo? É muito interessante isso que o senhor falou. Eu acredito que seja legal também a gente pontuar que quando a gente dá risada de uma piada e tem um outro indivíduo que fica bravo porque a gente deu risada daquela piada, aquele indivíduo, na verdade, ele está tentando alertar que se você continuar rindo muito da piada, amanhã ou depois você pode reproduzir aquilo como sendo normal e ofender as pessoas. Exatamente. Né? E aí esse grupo tomou o nome aí, né? O grupo dos mimizeitos, o grupo das pessoas que se ofendem demais. Mas, na verdade, isso tem uma razão, né, doutor Osmar? Essas pessoas sofrem com isso, enxergam isso e querem fazer os outros enxergarem. Não, na verdade, as piadas, né? Elas têm o condão, ou pelo menos originariamente elas tinham o condão de trazer um determinado assunto de uma forma humorada para a reflexão da realidade. Está entendendo? O problema é que direcionou muito para pessoas.
Você está entendendo? Então, para a loira, para o gordo, para o homossexual, para... Você está entendendo? Direcionou. Entendeu? Não são piadas de costumes mais, entendeu? Para você analisar certas situações que acontecem na política, na sociedade de uma maneira geral, entendeu? Começou a direcionar para pessoas, entendeu? E aí é que começa a ter problema. E de surgir o politicamente correto, que é um negócio chato, mas que foi necessário surgir para fazer uma reflexão sobre as falas, porque as falas têm significado, entendeu? Um dia desses eu vi uma conversa dizendo que o certo é falar que são negros e não pretos. Outros falam que tem que falar que são pretos e não negro, porque a minha situação está preta, olha, a coisa ficou preta. Então, para fugir disso, porque o preto significa coisas negativas, então vamos chamar de negro por causa disso. E tem outra discussão ao contrário. O que é que as pessoas esquecem? Que o ditado "a situação está preta", entendeu? Câmbio negro, são palavras derivadas do preconceito, estereótipos que foram criados. Não é existia o termo, entendeu? A coisa está preta, que daí você colocou o nome dele daquela raça de preto. Você está entendendo? Não, é o contrário. Você está entendendo? Então, o que acontece? Quando a gente fala, vou denegrir a tua imagem, isso está denegrindo a minha imagem, você está tornando a minha imagem negra, ou seja, feia, porque isso é um discurso preconceituoso e racista, mas como foi normalizado usar essa expressão, então eu não entendo por que as pessoas se incomodam de falar isso. Que alguém questionou, né? Você está entendendo? Por que alguém questionou esse tipo de coisa? Exatamente. Então, quando você começa a falar, olha, não é assim, entendeu? E aí teve impacto até no sítio do Pica-Pau Amarelo, tá legal? Então, Monteiro Lobato, quão criticado, né? Exatamente. Por quê? Aí que as pessoas foram ver, caramba, entendeu? Ele falou isso porque ele vivia num momento de escravidão e etc. Entendeu? Então, realmente tem o fundo. Então, nós temos que perceber que algumas coisas, entendeu? Que nós falamos no dia a dia retratam frases preconceituosas que nós não nos conscientizamos porque foi normalizado aquela expressão. Entendeu? Então, preconceito contra a criança, contra idosos, contra portugueses, contra chineses, contra negros, contra indígenas, entendeu? Sempre você desclassificando qualidades dele para enaltecer as minhas qualidades, entendeu? É sempre com a ideia de poder sobre os demais. E aí você vai ver a execução disso, a caracterização do preconceito, dos estereótipos, exatamente na discriminação, que é quando você coloca em prática, entendeu? Aquela brincadeira. Então é aí que vem. E essa discriminação, ela tem situações que elas são sutis, tem situações que elas são mais agressivas, digamos assim, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa senta ao seu lado, entendeu? E você não se sente bem ao lado daquela pessoa, entendeu? Ou é porque ela veio da periferia, ou porque ela não está se vestindo adequadamente para aquele ambiente, ou porque é de uma raça que você não concorda, seja por que motivo for. Você fica um tempinho, olha assim, e se levanta e sai. Você está entendendo? Então, foi uma atitude discriminatória, entendeu? Que você não falou nada, não ofendeu, não é? Mas a pessoa que está ali do lado, ela sente, ela percebe, mas você não falou nada. Então, é uma coisa mais sutil. Você está entendendo? Ou você trabalha, por exemplo, num departamento de seleção,
de funcionários, não é? Vem um currículo de alguém, você olha, entendeu? Fala, depois eu te dou a resposta. E você joga aquele currículo fora, você praticou um ato discriminatório, mas a pessoa não percebeu, entendeu? Ela não foi classificada, ela fala, eu não fui classificada, coisa e tal. Às vezes ela duvida, entendeu? Porque bobo ninguém é. Né? Às vezes a pessoa duvida, eu acho que não foi porque não foi com a minha cara, ou porque eu, entendeu? Então, tem uma empresa que não queria pessoas lá negras, não é? Então, botou uma norma que ela não... Interessante isso. O ministro, quando foi ministro, Joaquim Barbosa, ele teve um voto lá numa situação que ele colocou mais ou menos assim, o voto dele. Quando a regra é estabelecida, é criada, mesmo que ela tenha boas intenções, porém, se na prática essa regra prejudicar, entendeu? Ferir dignidade, essa regra deve ser anulada ou, não é, revogada. Muito bem. Então, não adianta você ter boas intenções ao criar regra. Então, essa empresa criou uma regra que as mulheres, tá, tinham que ter o cabelo no máximo até o comprimento do ombro, entendeu? E então, o que acontece? Você, quando vai entrar no processo de seleção, você fica sabendo. Você tem que ter o cabelo no máximo até o comprimento do ombro, entendeu? Se você aceita ou não, é outra história. Mas daí entrou uma negra, entendeu? Muito bonita, por sinal, e o cabelo dela era armado, não vinha até o ombro. Aí começaram a implicar com ela que ela tinha que alisar o cabelo para descer, e se passasse do ombro, ela tinha que cortar, entendeu? Ela se negou, ela foi demitida. Ela entrou com uma ação na justiça e ela ganhou a ação, né? Um laboratório lá do Avenida Paulista teve que indenizar essa menina, porque foi considerado um ato discriminatório. Você está entendendo? Então, existe alguns requisitos em algumas empresas, não é? Que começa a pedir que você seja poliglota, sendo que lá você não vai usar língua nenhuma. Mas por que pede aquilo? Porque aí você elimina algumas pessoas que você sabe que não têm acesso a isso, entendeu? E aí você pode eliminar raças, você pode eliminar pessoas que moram em determinada região que não têm acesso, você está entendendo? A cultura ou alguma coisa. Então, são mecanismos sutis, entendeu? De discriminação. Então, discriminação é colocar em prática o estereótipo e o preconceito. Eu lembrei de um caso, doutor Osmar, um caso bem recente de uma CEO de uma empresa bastante conhecida, que ela comentou dentro de uma entrevista, perguntado para ela sobre essa questão de ter poucas pessoas negras dentro daquela operação, daquela empresa, e ela falou assim que havia uma grande dificuldade na contratação daquela empresa, né, nos processos de contratação, em encontrar profissionais qualificados para as vagas que eles tinham. E aí ela disse assim que eles não poderiam se nivelar por baixo. E isso deu uma repercussão bem grande, a ponto dela ter que se retratar, dela fazer parcerias com algumas organizações ligadas a movimentos negros, a movimentos, né, antirracistas, para que ela trabalhasse novamente a imagem da empresa, que ficou bastante arranhada diante dessa colocação dela. E existem inúmeros casos de preconceito, de discriminação em processos seletivos. Existe a legislação, inclusive eu separei a lei aqui, eu acho que isso daria até um programa à parte, a gente falar disso dentro do ambiente de trabalho, né? Mas nós temos uma legislação que protege as pessoas contra atos discriminatórios em processos seletivos. Só que aí eu coloco uma outra coisa para o senhor, que é uma curiosidade mesmo que me deu agora, de saber a opinião do senhor. Senhor, veja, quando a gente fala em currículo, por exemplo,
há uma orientação de que não se coloque foto no currículo. O orientado é que não se coloque foto em currículo, não há necessidade da foto. Inclusive, algumas empresas já adotaram novas práticas onde você exclui todos os dados pessoais e observa somente as demais informações relacionadas a competências, a habilidades técnicas, experiências, né, vivências daquela pessoa. E aí faz a escolha sem ter a mínima ideia se é homem, se é mulher, se é jovem, se é mais velho, enfim. Só que, mesmo eu cansando de falar que não se deve colocar fotografia em currículo, inclusive a pessoa que se sentir constrangida e quiser fazer utilização da lei, né, pautada nessa hipótese de que foi ali discriminada porque houve essa exigência da foto e houve uma escolha com base na foto, ela vai ter um trabalho para provar isso, que é uma outra coisa também, é um outro assunto que dá para a gente também tratar depois, que são assim, as formas como a gente burla as leis no nosso país, mas enfim, é uma orientação, alguns RHs estão muito atentos a isso, só que as próprias pessoas, aquelas que se consideram de boa aparência, elas são as primeiras a colocarem as fotos nos currículos e a quererem enviar currículo com foto, porque elas mesmas acreditam que elas, desta forma, já têm alguma vantagem sobre a sua concorrência. Então, isso é uma percepção minha, tá? Não existe um dado, não estou pautada em um dado sobre esta condição, mas isso acontece comigo direto e não é em 1, 2 anos de carreira, não. Já faz bastante tempo que eu percebo esta atitude das pessoas. Não precisa colocar foto, coloca o que você tem a oferecer. Não, mas eu vou colocar foto, né? Então, me diga, senhor, por que isso acontece? Na verdade, é o seguinte, as pessoas usam as armas que têm, né? É uma concorrência. E se a pessoa tem consciência de que ela tem uma bela de uma aparência, entendeu? E dependendo, principalmente se for mulher, se puder mandar de corpo inteiro, se ela tiver o corpo bonito, ela manda mesmo. Mandam também, de biquíni na árvore, caras e bocas, mandam também. Manda. Aí é o seguinte, aí tem que tomar cuidado, porque às vezes ao fato dela se expor dessa forma, ela abre possibilidade de ter um outro tipo de abordagem e aí complica um pouco mais a situação. Está entendendo? Mas são armas que as pessoas usam dentro de um processo de concorrência, de competitividade, não é? E às vezes essas pessoas elas dizem que elas não têm privilégios, não é? Então elas têm um privilégio, sim. Se você é branca, entendeu? Se você tem um corpo bonito, tem uma aparência bonita, você tem um privilégio, entendeu? E as pessoas não julgam. Por exemplo, quando você vai conversar sobre feminismo com o homem, e você fala que o homem tem privilégio, os homens ficam revoltados. Como tem privilégio? Eu cheguei aqui com meu esforço, com meu isso, com meu aquilo. Mulher também fica com mimimi aí, em vez de lutar, e etc, etc. O privilégio é o seguinte, é você reconhecer que por você ser homem, você não enfrenta certas dificuldades. Isso é privilégio. Por ser branco, você não enfrenta certas dificuldades, não é? Foi perguntado, né, numa experiência que foi feita uma vez, né? Parece-me que numa universidade, numa palestra, não me recordo, não é? Se as pessoas que estavam ali, majoritariamente brancas, se elas achavam que os negros eram tratados de forma diferente, né? Eles achavam que eram, sim, tratados de forma diferente. Aí, vocês reconhecem que vocês têm algum privilégio? Não, privilégio a gente não tem, a gente tem que lutar, coisa e tal, tá legal. Você trocaria de lugar com negro para ser tratado como eles são tratados? Não. Eu falo, mas por que não? Não, porque eles são tratados. Opa, então quer dizer que você tem o privilégio de não ser tratado daquela forma porque você não é negro. Está entendendo? O homem dificilmente vai andar na rua, uma rua deserta, escura, ou que ele tenha que transitar. Dificilmente ele vai andar na rua preocupado se ele vai ser estuprado ou não.
Essa preocupação a mulher tem. A mulher vai entrar dentro de um trem, de um ônibus que está cheio de homem, ela tem preocupação que o homem não tem. Isso é um privilégio. Você está entendendo? Então, o que acontece? A gente tem que reconhecer os privilégios da gente. E se a pessoa tem uma imagem bonita e coisa e tal, a natureza deu a ela esse privilégio. Ela tem que reconhecer. É lógico que ela vai usar a mão, vai usar essa arma, entre aspas, que ela tem, entendeu? E é uma maneira de ela mostrar que na estratificação social ela tem privilégio e ela está categorizada. Por final de contas, ela é mais bonita do que a outra. Por que vai contratar a outra e não vai me contratar? Você está entendendo? Porque o preconceito, ele sempre tem um fundamento negativo, um fundamento pejorativo contra a outra pessoa, entendeu? Então, esse preconceito é sempre no sentido de mostrar que eu sou melhor. A minha raça é melhor, a minha religião é melhor, entendeu? O meu time é melhor. E o problema maior, Patrícia, é que o estereótipo, preconceito que leva à discriminação, tá? Discriminar alguém, ele nasce do nós e eles. Um discurso que eu fico arrepiado, entendeu? E os nossos governantes lá em Brasília têm mania de usar, que é terrível. As pessoas de bem, tá? Eu vou fazer isso porque as pessoas de bem... O que quer dizer pessoas de bem, Patrícia? Quais são as de mal, que pensam como eu. Então, se você pensa como eu, você é pessoa de bem. Mas se você pensar, entendeu? Se você for da esquerda, você é pessoa do mal. O capeta vai te levar. Tá legal? Porque as pessoas de bem, pessoas de bem, segundo critério de quem? Você está entendendo? Então, quando você fala as pessoas de bem, você está colocando nós contra eles. Sim. Está entendendo? Então, as pessoas que pensam como nós, as pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos objetivos que nós. E você está entendendo? Não as pessoas de bem, porque aquele que falar de mim, e aí você vai nas mídias, nas redes sociais, e você vê o absurdo do discurso do ódio. Por que o discurso do ódio? O que é o discurso do ódio? São pessoas agredindo as pessoas do mal porque não pensa igual a mim. Sim. Você está entendendo? Isso é discriminação. Tá? Isso é discriminação. E essa discriminação ela tem um objetivo. Não é? O objetivo é exatamente desqualificar outras pessoas. O preconceito, tá? E a discriminação, ela tem por objetivo desqualificar a outras pessoas. Agora, uma consequência muito grave, Patrícia, da discriminação é a segregação. Sim. O que é a segregação? Só uma parte, doutora Osmar, a segregação em relação, né, ao que eu comentei relacionado a currículos, por muito tempo ela foi aceita no mundo do trabalho. Então, todas as vagas publicadas antigamente, é possível a gente encontrar em jornais publicados, que antigamente as vagas vinham em jornais, né? O primeiro requisito era a tal da boa aparência, né? Então, boa aparência... Terrível essa boa aparência. De quem? Não é? Então, isso é uma segregação também. As meninas que queriam ser aeromoça? Tinha todo um padrão, né? Para aquela padrão de beleza que hoje não segue mais isso, entendeu? E ai de uma gordinha querer ser aeromoça. Ai de uma pessoa gordinha querer ser aeromoça, jamais. Tinha que ter o estereótipo de aeromoça. Sim, sim. Você está entendendo? Porque senão, por quê? Você criou um estereótipo, a aeromoça é assim, é quase uma Miss Universo, tá? É assim, tem que ter estas formas, este padrão de beleza, entendeu? Hoje mudou, tá? Mas
são algumas formas de você discriminar e isolar. Porque quando você segrega um grupo de pessoas, vamos imaginar os judeus no período nazista. Eles foram segregados num campo de concentração para extermínio. Tudo bem? Quando você segrega, você exclui da sociedade aquele grupo como se ele não existisse. Entendeu? Como se eles não fossem pessoas, não tivessem direito algum. Quando você segrega, você exclui das pessoas direitos. Então você tinha o apartheid na África do Sul, certo? Onde você segregava os negros, entendeu? Não tinha direitos, o Estado não se fazia presente com infraestrutura e etc., não é? E sempre a segregação ela vem no sentido de eliminar direitos à dignidade humana. Então, você vê fotos, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como na América do Sul, de locais onde brancos bebiam água, não é? Tinha lá local, água fria, e uma pia terrível, feia, suja, onde negros podiam tomar água, não é? Então, isso é a segregação. A segregação é uma forma mais violenta, diria até desumana, entendeu? De você aplicar a discriminação. A discriminação, veja bem, você discrimina, você não aceita, você isola, você marginaliza. Segregação, você é um trabalho de excluir da vida social, entendeu? E hoje nós temos segregações de diversos tipos, não é? Então, por exemplo, favelas, que onde o Estado não chega, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem segurança, entendeu? E aquela comunidade está lá, ela está segregada, entendeu? Fica lá quietinha, comportadinha. Não vem de lá para cá querer fazer reivindicação, porque vocês atrapalham o bom andamento. Aí vem até o slogan da nossa bandeira nacional: ordem e progresso. Se você vier aqui reivindicar, você vai trazer desordem, você vai atrapalhar o progresso. Fica quieto lá no seu canto. Tá? Ordem e progresso. Uma greve, você traz desordem. Manifestação reivindicando melhorias, reivindicando segurança, é desordem. Você está atrapalhando o progresso do nosso país. Tá? Então, a segregação ela tem essa característica de você botar os indígenas quietos lá, não me atrapalhe. Tá legal? Então, a segregação, normalmente, no mundo moderno, ela existe em locais onde o Estado não consegue chegar. Entendeu? E muitas vezes são ambientes institucionalizados pelo Estado, de uma forma sutil, não é? Lembra que na última vez que nós conversamos, eu falei que o Estado só consegue ser o que ele é na exata medida em que ele parece ser o que ele não é. Entendeu? Então o Estado vem como protetor, como aquele que vai ajudar, isso é aparência, porque no fundo o Estado, a função dele é manter o status quo, manter a ordem para o progresso, entendeu? Qualquer coisa que subverta a ordem, ele vai provocar uma reação do Estado. O Estado é a sociedade reagindo através das instituições do Estado contra aquele grupo de pessoas, entendeu? Que está agindo de uma forma a reivindicar a ação do Estado naquela região, naquela cidade, ou em benefício de alguma coisa. Veja que nós fizemos uma abordagem bastante ampla, bastante complexa. Logicamente que, pelo tempo que nós temos aqui, é a forma que dá para a gente abordar, entendeu? Porque jogar umas sementinhas, né? Exatamente. Porque cada assunto que a gente falou, Patrícia, por exemplo, o estereótipo, entendeu? Nós teríamos que entrar em sociologia, dá para fazer 2, 3 lives
desse tipo. Então, é onde a gente chama a atenção para quê? Logo agora, no primeiro bimestre, ou quando muito quando muito em março, não é? Nós vamos começar a lançar os nossos cursos. Sim. E aí, as pessoas que procurem se inscrever, para que nesses cursos a gente consiga aprofundar e dar mais elementos para as pessoas terem uma formação que vá possibilitar uma melhoria de qualidade de vida da nossa sociedade. Olha, nós reclamamos muito da qualidade dos políticos que nós estamos aí submetidos a eles, que nos governam. As qualidades dos políticos que nós temos atualmente, com raríssimas exceções, são as piores possíveis. Eu nunca imaginei viver no Brasil com uma qualidade tão ruim de políticos que nós temos agora. Políticos que não merecem credibilidade, que quando se dirigem ao público, você não pode acreditar. Mas tem gente que acredita, tem gente que compra a ideia. E esse comprar a ideia e acreditar é porque está faltando informação, está faltando fundamentação. E quando a gente convida para participar dos cursos, é para que a pessoa pense pela sua cabeça e não vá pela cabeça dos outros. Porque quem vai pela cabeça dos outros, como dizia no interior, é piolho. Piolho é que vai pela cabeça dos outros, sim, certo? A gente tem que ter opinião própria, mas para termos opinião própria, nós não podemos ir pelo que o WhatsApp fala, pelas fakes, pelas mentiras. Nós temos que nos fundamentar, tá? E outra coisa, um dia qualquer nós vamos abordar um programa com esse tema. Todo ser humano é dual, ou seja, aquilo que acontece comigo, tá? Que a forma das pessoas me tratarem reflete a forma como eu me trato. E quando eu elejo pessoas de qualidades que a gente não esperava que fosse tão ruim, é porque na hora do voto nós também colocamos para fora o nosso eu. Sim. Porque nenhum político entrou lá à força. Nenhum político entrou lá na marra. Fomos nós que saímos de casa, enfrentamos fila, nos identificamos e lá sozinho nós dois falamos, é esse aqui. Então, os políticos que tem aí são reflexo da nossa qualidade. Eles são reflexo do que nós somos. E se nós erramos, é porque nós não tínhamos conhecimento. Então, nós temos que buscar conhecimento para darmos qualidade de vida para a nossa família, para escolhermos melhores os nossos governantes, porque escolhendo melhores os nossos governantes, nós também vamos ter melhor qualidade de vida. Mas o caminho é conhecimento, ter informação. E a nossa proposta é essa: vamos conversar sobre temas para transformar para melhor a nossa sociedade. E a mensagem que eu deixo, eu falei até demais agora, porque nós estamos encerrando, né, Patrícia? A mensagem que eu deixo é esta. Minha amiga, meu amigo, seja você aquele por quem você espera. Seja você o agente que vai transformar o mundo no seu jeito, no seu ambiente de trabalho, na sua família. Cada um fazendo isso, nós vamos ter uma sociedade melhor. Tá bom? Patrícia, eu acho que por hoje chega, né, filha? Já falamos mal de todo mundo, só não falamos mal de nós, porque nós somos caras, né? Nós somos bons. Nós somos os legais, Da gente ninguém fala mal. Doutora Osmar, olha, conforme a gente vai conversando, me chegam muitas ideias, muitas lembranças, né? Então, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando sobre tudo isso.
mas de fato a gente está chegando em 1 hora de live e a gente prometeu que a gente ia se policiar, né, doutora Osmar? Então, estamos, a gente já encurtou um pouco nesse programa. Então, para eu encerrar aqui a minha parte, eu queria deixar um recado para o pessoal, que é sobre uma postagem que eu fiz hoje em todas as redes sociais da Jeito em Gestão, que ela tem a ver com essa proposta do que nós falamos aqui. O que é que nós nos disponibilizamos a fazer nesse início de ano? Nós queremos que as pessoas tenham acesso a alguns conteúdos de boa qualidade, como o senhor falou. Nós temos um excesso de informações, as informações estão disponíveis, somos bombardeados o tempo todo, mas estamos tendo uma grande dificuldade de filtrarmos estas informações, né? E aí, a partir disso, tomamos alguns tipos de atitudes que acarretam em resultados não tão bons quanto gostaríamos que tivéssemos. Então, hoje, nas redes sociais do @Jeito em Gestão, as pessoas têm lá disponível um teste baseado no que um italiano chamou de as leis, são cinco leis da estupidez, 5 leis fundamentais da estupidez, a estupidez humana. E ele coloca nessas leis que nós temos muito mais pessoas estúpidas do que inteligentes. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós queremos mudar o nosso posicionamento. Nós queremos promover uma sociedade onde as pessoas tenham mais condições de argumentação, de observação, de reflexão, para que a gente diminua um pouco o número de estupidez humana, para que a gente não tenha tantas pessoas agindo como pessoas vigaristas, querendo só tirar vantagem, nem tantas pessoas ingênuas, porque são os tipos de pessoas que ele classifica. Ele coloca que existem indivíduos que são inteligentes, indivíduos que são vigaristas, né? Aqueles que sempre querem se dar bem de alguma forma, indivíduos que são ingênuos mesmo, eles abrem mão de si, das suas necessidades em prol do outro, sem observar, talvez, muita maldade que existe por aí, e os indivíduos estúpidos. Então, este material está sendo disponibilizado no decorrer da semana, e a gente denominou este material como sendo o manual básico para que o seu ano realmente seja novo. Então, eu acho que vale a pena deixar esse recado para vocês irem lá, fazerem o download destes materiais, fazerem o teste, acompanharem as novas postagens, acompanharem a nossa próxima programação, que ainda não deu tempo de eu falar, mas eu vou encerrar aqui, falando qual é o nosso próximo tema. Então, é isso. Temos as postagens, todas as redes sociais estão sendo alimentadas com conteúdos diversos, de diversos temas, polêmicos, sempre nesta linha. Vamos melhorar o nosso entorno, vamos partir de nós, né? Sermos nós os protagonistas, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, mas sempre em prol do bem e do bem para todos, né? Não dá para fazer o bem só para mim. Quando eu faço isso, eu automaticamente estou fazendo mal para o meu entorno. E aí, a gente já deixa o convite para a nossa próxima live, o nosso próximo programa Conversas que Transformam, que vai acontecer no dia 18/1. E nesta data, a gente vai falar sobre uma outra coisa que é polêmica, é importante. Vamos falar sobre os trotes nas escolas. Estaremos próximos aí da retomada das aulas, não sabemos ainda se chegaremos ao ambiente presencial ou não, mas escolhemos este tema nesta data, porque estará próximo ao fim aí do recesso escolar e é um tema bastante importante da gente tratar também. É isso aí, então, boa semana, né, doutora Osmar? Gratidão por mais um programa aqui com o senhor. O senhor sabe que o meu carinho pelo senhor é imenso, carinho, admiração. Gratidão, Juraci aqui o tempo todo conosco. Lucas Ian chegou aqui, né, para acompanhar a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal que nos assiste ao vivo e pessoal que vai nos assistir depois. Gratidão a todos, até a próxima.